Em 2023, o Guarani tentou repetir as buscas no mercado com o sucesso que teve na temporada anterior. No último ano, a diretoria investiu em alguns atletas que renderam muito dinheiro aos cofres bugrinos com vendas na janela de transferência. Artilheiro da equipe na Série B de 2022, com 7 gols em 17 partidas, Yuri Tanque foi um desses casos. Transferido para o futebol da Coreia do Sul, o Guarani, que tinha 50% dos direitos econômicos, recebeu algo em torno de R$1 milhão. O mesmo cenário aconteceu com Richard Rios. O volante colombiano teve 60% dos direitos econômicos negociados com o Palmeiras por R$6 milhões e se tornou titular no título brasileiro do Verdão. Já a saída de Jamerson para o Coritiba resultou outros R$2,5 milhões aos cofres bugrinos. Mas nessa temporada a situação foi diferente. Na última janela, o Guarani contratou Kaique Silva e Pablo Tomás, que estavam na Série D do Campeonato Brasileiro. Além disso, Robinho, artilheiro do módulo 2 do Campeonato Mineiro pela URT, também foi integrado ao elenco. Mais tarde, a equipe foi reforçada com Iago Teles e Gustavo França, da Série C, além de Lucas Adel, que sequer chegou a entrar em campo pelo Bugre em 2023. No Campeonato Paulista, o Guarani conheceu na tarde de ontem a ordem dos seus adversários com a divulgação da tabela pela Federação Paulista. A estreia vai ser no dia 21 de janeiro e o primeiro duelo do Guarani vai ser fora de casa contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Na rodada seguinte, o Bugre faz a primeira partida no Brinco de Ouro, encarando o São Bernardo. Sem Deb na primeira fase por conta do regulamento, o Alviverde também não enfrenta o atual bicampeão paulista, o Palmeiras. Por outro lado, o Guarani ainda enfrenta outros 2 dos maiores campeões do torneio. Na quinta rodada, encara o Santos na Vila Belmiro e na 10ª, recebe o São Paulo no Brinco de Ouro da Princesa. O Campeonato Paulista, portanto, dos grandes, apenas o São Paulo estará no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E o Ministério Público determinou jogos com torcida única. Portanto, estreia do Guarani contra a equipe do Corinthians, a torcida do Guarani não poderá comparecer na Neoquímica Arena. Acho uma besteira imensa, né, esse tipo de procedimento, mas os homens que são as autoridades entendem que esse é o motivo da violência no futebol. Torcida única. E mantém esse tipo de pensamento, não permitindo que 2 torcidas compareçam no estado de São Paulo. Vale então para o Campeonato Paulista. Uma análise rápida antes da gente entrar aqui na montagem do time do Guarani, que vai se reapresentar dia 26 sobre o Campeonato Paulista. Bom, essa questão da torcida única, aqui no nosso país, infelizmente, né, e a gente já tem bastante rodagem, não é cor partidária, não é nada. Eu sou apolítico, para que não fique nenhuma dúvida. Mas aqui é tradicional, em qualquer esfera governamental, né, de órgãos públicos. E no futebol não dá para ser diferente, né? Porque o futebol não se desvincula. Ele não consegue saltar a barreira de um oceano de coisas erradas. Então no Brasil como é que funciona? Meia dúzia de bandido prejudicando a maioria. Vou repetir. Meia dúzia de bandido prejudicando a maioria. Então, porque tem meia dúzia de mentecaptos que não conseguem viver em sociedade com civilidade, com educação, com respeito ao seu próximo, né? Numa torcida de 1 milhão, 2 milhões de torcedores, aí por causa de meia dúzia, os outros todos são prejudicados. Então, quantos torcedores do Guarani gostariam de ver a estreia do time, já aproveitar para fazer um passeio em São Paulo, para conhecer essa arena que é espetacular? Não pode. Eu acho inconstitucional. É uma maneira de tolher o direito de ir e vir. Olha, eu não cometi crime. Eu nunca fui fichado pela polícia. Torcedor, de boa índole eu estou dizendo, estou falando com a voz dele. Eu nunca aprontei nada em estádio, eu nunca me meti em confusão. Agora eu não posso, tendo dinheiro para comprar o ingresso, tendo dinheiro para pôr gasolina no carro para ir para São Paulo, para pagar o pedágio, para almoçar ou para jantar lá, eu não posso
Eu sou proibido. Bem como o torcedor do Corinthians, se o jogo fosse aqui. E aí os clubes estão aí com o Pires na mão, aí vem o São Paulo. O São Paulo vem jogar. Não pode. Aí a arrecadação desse tamanho. Então é mais fácil punir uma maioria de bem do que enfrentar uma minoria bandida. É isso que eu tenho a dizer. E quanto às dificuldades do campeonato, é um grupo duríssimo para o Guarani. Duríssimo. E vejam, tem que montar time, porque já começa com um melzinho na chupeta, na estreia, enfrentando um bicampeão mundial na casa dele. Ah, mas o Corinthians não é mais o mesmo. Corinthians é sempre Corinthians. Estejam todos avisados. 30 mil corintianos empurrando o time para cima do Guarani, que joga sem a sua torcida. Porque aqui no Brasil, bandido manda. E bandido tem privilégio. Gente de bem tem que morrer à míngua e tem que se curvar diante de tantos desmandos. Chega. O grupo não é fácil para o Guarani. Aliás, o campeonato não é, né? Não é para ninguém. Se não tiver aí uma regularidade em termos de vitórias, sair de preferência, né, empatando e ganhando, fica complicado. Fica complicado. A gente assistiu muito acontecer isso no Campeonato Paulista desse ano. Santos, por exemplo, bateu na trave, quase foi parar na segunda divisão, entre outros times. Esse negócio aí da torcida única é uma coisa que eu não concordo também, não entra na minha cabeça isso. Só que já está muito bem explicado pelo Tigrão, eu penso exatamente da mesma maneira. Não vai resolver, como não resolveu o problema da violência no futebol. Isso não é isso que... O problema não está aí. Proibir ou não de estar ou não no estádio, jogo em casa ou fora. A situação é muito mais complexa. Agora, com toda certeza, estrear contra o Corinthians fora não foi bom para o Guarani. Minimamente, para permanecer na divisão, tem que fazer de 12 a 13 pontos. Pode ser até que nem precise, mas o ideal é fazer aí 12, 13 pontos, né? 12 pontos são... 4 vitórias. 4 vitórias. 4 vitórias. 4 vitórias. Ou 12 empates. Pode também empatar todos os jogos. É que não consegue fazer isso, né? Pode. Empatar todos. Nelsinho Batista, que está na praça, inclusive ótimo treinador, para quem pensa que ele tem 73 anos e está ultrapassado, Nina Naná. Nelsinho Batista era conhecido como o rei do empate. O Nelsinho começou como treinador no São Bento, foi jogar lá, depois virou treinador, depois Inter de Limeira, aí veio para a Ponte, foi subindo, foi crescendo. Nelsinho, num determinado momento, quando dirigiu o Mojimirim, e eu militava, além da imprensa de Campinas, também na imprensa de Mojimirim, ele fez 10 jogos e empatou 9, dá quase essa... Quase. A gente chamava o Nelsinho de rei do empate, mas o Mogi não caiu, não. Mogi ficou, não ficou nessa draga que quase que de extinção que está hoje, lamentavelmente. Para se classificar, vai ter que fazer entre 21 e 22 pontos. Depende do grupo, né, Batista? Depende do grupo. Classificar com 20, né? Depende do grupo. Mas, agora, a ponta de baixo, o rebaixamento não depende de grupo. Aí é a classificação geral. É esse regulamento doido aí da Federação Paulista de Futebol. Então, e também no caso o Guarani, para ter derby na segunda fase da competição, o Guarani tem que se classificar e a Ponte também, já que o grupo é o mesmo, envolvendo Guarani e Ponte. Então os times se enfrentam dentro do grupo só na segunda fase. Então na primeira fase, como disse ali a matéria do Heitor Fredo, não tem derby. Pode ter derby? Pode. Mas aí os dois têm que se classificar e se pegarem na fase seguinte da competição. Quartas de final já. Quartas de final. E teve muita gente dizendo, mas às vezes às vezes os dois não se classificam e se pegam no troféu Independência Interior. Troféu do interior. Não tem mais. Não vai ter, Melô. Então, derby esse ano, ao que tudo indica, eu quero estar errado, porque daí é porque os dois times vão se classificar. Mas ao que, pelo andar das coisas aí, derby esse ano, se classifica um ou outro. Se passar um em segundo, nossa, eu já vou de joelhos daqui em Aparecida do Norte. Aliás, hoje é dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira de Campinas. Ela que nos proteja a todos. Feriado em Campinas. Feriado aqui em Campinas, dia 8. Dia 8
de dezembro, né? Então, eu vou de joelho se passar um. Agora, passar 2, vou chegar sem perna, pô, porque aí eu vou ter que ir, como? Até lá em Aparecida, pegar a Dutra e tal. Então, não acredito em derby realmente. Se tivesse o troféu do interior, a chance era grande, né, CH? Aí era grande, né? Ah, mas eu acho difícil classificar um. O Tigrão falou é o que eu penso. Eu vou de joelhos complicado. até Aparecida. Esse é o cenário da montagem do time que ainda a gente sabe muito pouco, a não ser que a gente possa ser surpreendido, mas a tendência é os dois times realizarem um campeonato só de permanência. Olha, rapidamente aqui sobre a montagem, o Guarani não divulgou e não vai divulgar, né? O time está de férias, reapresentação dia 26, algumas especulações já começam a surgir, é o caso, por exemplo, de Davó. O Guarani estaria interessado porque tem um negócio aí com o São Paulo, pode ser que o Derek tem contrato com o Guarani, mas pode ser que vá para o São Paulo. São Paulo tem interesse. E o Guarani teria um interesse na contratação, repatriar o Davó, que pertence ao Cruzeiro, mas está jogando no exterior. Davó foi formado na base do Guarani Futebol Clube. Fez muito sucesso, foi para o Corinthians, não teve muitas oportunidades e foi vendido ao Cruzeiro. E lá no Cruzeiro também não teve tantas oportunidades. Davó, seria uma boa ou não? Sabe o que eu acho incrível? Gosto do jogador, acho que é um menino que tem que ser valorizado, tem bola para jogar no Guarani. Mas o que me chama a atenção é a falta de criatividade gigantesca do dirigente. Toda vez vai contratar, são sempre os mesmos que são ventilados. É verdade. Olha, vamos torcer. Eu gosto do Davó, mas eu acho que ele está num patamar financeiro acima do Guarani. Vamos aguardar, Tigrão. Ele está no Chipre. Está no Chipre o Davó, né? Disse Chipre. Ó, faz tanto tempo que toda vez que o Guarani vai remontar o time, que os caras falam do Davó, que naquela época ele era Davó, agora ele já é da bisavó. É impressionante. Isso mesmo. É impressionante. Tem muita gente além do Davó. Isso. Olha lá, desse tempo aí, do Mas Rony. é bom a gente colocar quando o Ronivon fazia jogador, assim, ó. Né? É um bom jogador, ninguém está criticando o Davó, seria muito legal que ele viesse. Mas é incrível, eu estou ouvindo essa história, acho que faz uns 3 anos. Cara. Tá louco, deixa a avó do cara em paz. O Davó rodou Cruzeiro, Corinthians, Bahia, voltou pro Guarani, voltou pro Bahia, foi pro Chipre, foi pro Opa, calma. Né? Agora, Davó, não, pô, deixa o Davó lá, deixa o Davó, a avó dele, a bisavó dele. Tá bom de Davó, pelo amor de Deus. Se o Guarani contratar, eu gosto do Davó, viu? Olha lá. É muito bom jogador. A gente tenta não dar ideia, mas ele continua. Davó aqui. Mas não critiquei, é mas deixa. Cada perna de pau que passou aí pelo Guarani tá louco. Ele o fica Davó dando ideia. Craque, pô. Tá ganhando muito, Batista. Tá ganhando muito, mas faz uma composição aí, ué. Dá um jeito. Não é Chico Buarque de Holanda pra fazer composição com a avó. Chama a avó dele aí pra ver se ela aceita ele ganhar metade. Não aceita, pô. Tem que pagar o que o cara... Não vai não! Ele não vai não! Olha lá. A senhora quer que ele volte pro Guarani, vó? Não vai não! Ele não vai não! Aí, Batista, é ela que manda.